Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou te falar duas ações mais seguras para você investir nesse 2023 e operar opções. Eu vou mostrar somente duas porque a gente vai detalhar bastante o cenário delas e vai bater um papo sobre o que dá para fazer com elas através das opções. Então vamos lá! Antes da gente começar, se você já é parceiro do canal, deixa seu gostei que isso ajuda bastante a gente. Então vamos lá. Então primeiro vamos entender em que cenário que a gente tá. A gente começou 2023 nessa situação. Estou gravando aqui em janeiro de 2023 e o que a gente está enxergando? Esse gráfico do lado esquerdo é a inflação. A gente teve uma grande alta da inflação, o que gerou uma grande alta na taxa de juros. Como você pode ver aqui do lado direito, esse gráfico do lado direito é a taxa de juros. Estava aqui por volta de 2% e subiu no pico aqui 13,75. E por que esse juro subiu? Graças à inflação. A inflação foi causada por uma série de coisas, desde as cadeias globais, né? As empresas, as fábricas pararam, tudo parou por causa da crise lá do Covid, crise sanitária, enfim. Isso aí você já está cansado de saber. Mas o que é interessante a gente perceber? E o principal motor de ciclos da Bolsa de Valores é a taxa de juros. Então a gente tinha um cenário que mudou de maneira bem drástica, com juros de 2 foi para 13, e esses juros em 13 está parado há algum tempo em 13,75, e agora a expectativa é que ele talvez mude, principalmente por causa disso daqui. A inflação está caindo sem parar, e a estimativa do mercado é que ela continue caindo, e com isso dê folga para que o Banco Central diminua a taxa de juros. Caindo taxa de juros, a gente costuma ver bolsa subindo. É isso aqui que eu quero te mostrar. É legal você entender isso, porque juros sempre é o grande gatilho para a bolsa subir ou bolsa cair. Então é legal a gente entender isso para ver como que vai ser provavelmente 2023, para você conseguir analisar suas ações, até a própria bolsa em geral, o índice, entender os movimentos que ela está fazendo. Então aqui embaixo a gente tem um gráfico da bolsa, o Ibovespa, desde 2008 aqui, e em cima a gente tem a taxa de juros. O ideal era a gente dar um zoom para ver todas as flutuações, mas de modo geral o que acontece? Como você está vendo aqui, em 2016, a taxa de juros ela chegou num ápice, ela chegou e ficou parada. Então a gente viu essa taxa de juros subir de 2013, aqui, 14, 15 até 2016. No meio de 2016, a taxa de juros ainda não tinha caído e o que a gente viu? O fundo da nossa bolsa. O que significa isso? A partir desse momento, a bolsa subiu bastante e saiu aqui de perto dos 40 mil pontos e foi aqui para 100 mil pontos. Chegou a 109, depois o Covid chegou a bater 130, hoje está por volta de 100 mil pontos, 106, 107, alguma coisa assim. Então o que eu quero te mostrar é exatamente provar esse ponto que a gente começou 2023 num cenário extremamente positivo para a Bolsa de Valores. A gente está com juros altos e a nossa bolsa está barata. Isso significa o quê? Que a gente tem um espaço muito grande para a bolsa subir e o que é bom para a maioria de vocês, investidores, e para nós que operamos opções, principalmente as opções longas. Então a gente deve esperar em algum ponto que a bolsa ela comece a subir de maneira acelerada, principalmente quando exista a perspectiva de queda dos juros. Inclusive saiu hoje, um pouco antes de gravar, eu vi a Rafaela Vitória, a economista-chefe do Banco Inter, vou te mostrar aqui agora. Como você pode ver aqui na minha tela, ela postou isso faz uma hora e ela mostrando o seguinte, que a inflação ela veio com uma desaceleração maior que o esperado, ou seja, a inflação ela tá vindo mais devagar, a inflação ela tá se controlando, ela tá melhor que o esperado. Então ela postou isso, a FGV aqui, com os dados da FGV, a gente percebe que a inflação ela veio melhor do que os analistas estavam esperando. E o que significa isso? Que talvez a perspectiva dos juros só cair em 2024 seja exagerada. Talvez ele comece a cair em 2023 e isso é um grande gatilho para a Bolsa de Valores. Então agora vamos continuar com os nossos ativos. E como eu não sou analista, eu vou utilizar aqui as recomendações do BTG Pactual, onde eu tenho um escritório de investimentos, e vou pegar duas dessas ações que eu acho interessante, avaliar de uma forma mais profunda e ver a questão das opções. Então vamos lá, a primeira ação que o BTG recomenda, é o maior peso da carteira do BTG,
para janeiro de 2023 é a Vale 3. E os principais motivos são os múltiplos baratos. É uma empresa com fluxo de caixa grande, ou seja, ela faz muito dinheiro, ela está pagando bons dividendos e ela pode surfar a reabertura da China. Caso você não saiba, a China ficou em lockdown aí por muito tempo e agora ela começou a reabrir e voltar aos negócios. E isso pode gerar um aumento da cotação do ferro. Isso por quê? Porque se você avaliar, a cotação da Vale ela é bem conectada com a cotação do ferro, pois o produto principal que ela negocia é o minério de ferro. Então, antes da gente observar a empresa, é muito importante a gente entender que ela depende da cotação do minério de ferro e a gente tem que avaliar aqui o minério de ferro. Então, esse é o gráfico do minério de ferro. O código dele é FF1 e exclamação aqui, isso no TradingView. E a gente viu que ele bateu num suporte aqui no 81 e a partir daí ele passou a subir bastante. E a expectativa da maioria dos analistas é que com a reabertura da China, ela ainda é um grande motor da economia mundial. Ela é um dos principais consumidores de minério de ferro do mundo. Então ela pode ser uma chave para fazer essa cotação subir, o que faria Vale subir bastante. E a gente viu que quando o minério de ferro chegou aqui nas máximas, fez com que a Vale saísse lá de um valor bem mais baixo do que está hoje e chegou na máxima histórica. É o que os analistas do BTG esperam, que a ação suba bastante e surfa isso, né? Essa consequência da reabertura da China com o minério de ferro. Então aqui para contextualizar algumas notícias que dizem exatamente isso que eu estou te contando. A China vai reabrir fronteira com Hong Kong no dia 8 de janeiro. É a primeira vez que ela abre fronteira desde o início da pandemia em 2020. Então é um big deal, né? Então isso importa. Outra notícia sobre o mesmo assunto, que é que para os exportadores de commodities, nem tudo é pessimismo na China. Então a realidade é que para commodities o pessoal otimista. Se a China reabre e ela começa a funcionar, a grande economia da China volta a funcionar no ímpeto legal, pode trazer grandes benefícios para quem negocia commodity. Commodity, caso você não saiba, são qualquer coisa que seja trocado fácil. São mercadorias simples, como minério de ferro, algodão, ouro, carne. Então, todas essas matérias-primas são commodities. Petróleo, por exemplo, é um outro commodity. Então aqui a gente vê que o setor agrícola e de minério de ferro brasileiro conta com a recuperação do gigante asiático. Mais avanço do coronavírus no país coloca em xeque e aguarda a retomada econômica chinesa. A China ela parou com o lockdown, começou a espalhar o vírus do coronavírus aqui de maneira muito rápida e a realidade é que isso pode ser positivo porque eles podem pegar a imunidade de maneira bem rápida. A gente vê na África que o pessoal não tomou, tem alguns países na África que não tomaram vacina e o coronavírus quase desapareceu lá. A quantidade de casos caiu 90 e tantos %. Então a China parar com o lockdown, existe uma chance grande do pessoal pegar a imunidade e a economia voltar mais perto do normal do que está até agora. Outra notícia aqui, para embasar isso que a gente está vendo, esse cenário, juros nos Estados Unidos, energia na Europa e reabertura na China. Então tá todo mundo observando essa reabertura da China e Vale seria uma das grandes beneficiadas. Enfim, aí a notícia continua aqui, o que esperar para os mercados globais para 2023. Então esse é um grande ponto para 2023 que está todo mundo esperando, é a reabertura da China. E aqui a gente vê o gráfico da Vale. Se a gente pegasse esse gráfico e fizesse uma comparação com o minério de ferro, a gente veria, por exemplo, que esses grandes picos de alta coincidiu com épocas onde o minério de ferro estava com uma cotação maior. E agora a gente chegou aqui em R$90 a cotação da Vale e a expectativa macro para 2023 é que esse valor continue subindo, mesmo que no curto prazo a ação siga em zigue-zague, né? É claro que toda ação ela anda aqui em ondas e por isso a gente utiliza indicadores técnicos para entender esses movimentos de curto prazo. De longo prazo, outros fatores importam mais. Então aqui a gente já pode começar a pensar nas opções. Se você for um holder, for investir aqui, você vai fazer o padrão, você vai comprar e esperar, né? Não tem muito o que fazer, mas para a gente que opera opções, existem 1000 cenários, 1000 possibilidades diferentes. Primeiro a gente tem que ver se Vale tem opções disponíveis. E caso você seja das antigas, você sabe que Vale tem muitas opções, tem muita liquidez. Era uma das poucas ações no passado que a gente conseguia realmente operar opções,
operar algumas estruturas. Então Vale continua dessa forma, é uma ação com altíssima liquidez em opções. A gente pode abrir o Profit agora e ver os vencimentos abertos e os strikes para você ter noção. Então dá uma olhada na minha tela, isso aqui é a grade de opções com os vencimentos. Uma ação com pouca liquidez em opções vão ter poucos vencimentos, tem ações que tem nenhuma opção. Vale aqui tem bastante, só para você comparar uma outra ação que eu tenho opções é Tend 3. Olha a quantidade de vencimentos. Ela aqui tem 5 vencimentos, enquanto a Vale, vamos voltar e olhar a Vale. A Vale tem muitos vencimentos. A gente tem basicamente todos os meses até chegar aqui em 2025, janeiro de 2025, onde a gente tem opções. Então, uma das primeiras coisas que eu vejo em Vale é que se eu realmente acredito nessa grande possibilidade de alta, eu posso operar opções longas de Vale. Se eu acho que ela pode surfar um 2023, eu posso comprar uma opção que vence no final de 2023 ou logo no início aqui de 2024. Eu procuro alguma opção que faça sentido para mim. Então aqui em opções longas, se a gente abrir aqui contratos abertos, a gente vai ver que existem vários negócios, 2 milhões e 300 contratos abertos em calls de Vale, Strike 104. Então tem pessoas aqui acreditando bastante na possibilidade de Vale até dezembro de 2023 subir além dos 104. Então caso você acredite nessa tese, uma alternativa através das opções é você comprar uma opção longa em vez de comprar ação. Com isso, se realmente a ação subir dentro desse prazo, você ganha alta multiplicada. Se a alta acontece só depois do prazo da opção, você perde dinheiro. Opções você tem que entender que existe um prazo, um vencimento definido. Então aqui eu vejo que para opções longas, Vale é uma alternativa legal se você acredita na tese de alta. A volatilidade implícita está em 29. A gente pode olhar aqui o gráfico das volatilidades implícitas. Caso você não saiba o que é esse monte de rabisco, é basicamente uma régua para você saber se as opções estão caras ou se elas estão baratas. No caso aqui, a maior parte das opções estão por volta aqui de 20, 25 até 30. Aqui tem muita opção. A grande maioria tem sido negociada na volatilidade implícita até 30. Então isso é um valor legal, tá? Isso é uma opção com valor razoável, uma opção que tem um valor que faz sentido. Se você pagar, por exemplo, esses valores aqui, 95, 75, de volatilidade implícita em Vale, você já está pagando um preço mais caro, já não está compensando tanto. Então aqui a gente pode ver que na maior parte dos casos, os negócios nas opções longas de Vale estão fazendo sentido. Eu selecionei aqui as opções de dezembro de 2023 para frente e eu procurei aqui somente as calls. Se você acredita numa queda dessa ação, você quer ir contra o que esses analistas estão pensando, dá para fazer também, dá para operar. As puts, hoje, como o juros está alto, as puts costumam ficar bem baratas. Então, se você acredita nisso, você pode ir para esse lado também e comprar uma put longa, por exemplo. Por outro lado, se a gente avaliar o curto prazo da ação, a gente está vendo aqui dois indicadores, né, tanto as bandas de Bollinger quanto o índice de força relativa, mostrando aqui que o movimento de curto prazo de dias pode ser que ele esteja já se exaurindo, ou seja, pode ser que nos próximos dias ela volte a cair e venha para um valor mais intermediário antes de continuar essa alta que o pessoal acredita. Então, partindo desses indicadores aqui, a gente teria que então tomar cuidado com o curto prazo. O que significa isso para as opções? Significa que se você viesse fazer venda coberta de call, por exemplo, você estaria num cenário bacana. Você pode usar isso como parâmetro nas operações curtas. Você pode usar indicadores técnicos, existem vários, você usa o que você achar melhor, mas para o curto prazo é muito difícil a gente usar fundamentos. Então acaba que a gente opera a partir do gráfico. E venda de put e venda de call, na maioria das vezes, é feita em opções curtas. Então aqui estaria num momento interessante, talvez para você fazer venda de call e talvez esperar alguns dias para ver o que vai acontecer antes de fazer uma venda de put. Porque se realmente voltar para um valor intermediário, aqui no 87, por exemplo, 89, então você conseguiria vender uma put com preço melhor. E o que é interessante de Vale? Que tem várias questões acontecendo.
Os analistas do BTG citam isso aqui, a Cosan ela entrou como uma acionista relevante dentro da Vale. Ela aqui, como você pode ver, a Cosan ela garantiu 4,1 bilhões do Itaú para financiar a compra da fatia da Vale. Então a gente pode ver que os maiores acionistas da Vale, a gente tinha a Previ, que é a previdência dos funcionários do Banco do Brasil. Depois a gente tinha um fundo americano aqui, depois a BlackRock, que também é americano, só que é um fundo gigante, né? É bem conhecido. E a Cosan iria entrar aqui como o terceiro maior acionista com 6,5%. Ela fez toda uma operação estruturada, inclusive ela usou opções para arrumar esse dinheiro para entrar como uma das maiores acionistas da Vale. Eu fiz um vídeo explicando disso, caso você não viu, vai lá ver. O vídeo é questionando se fazia sentido e como que era essa operação que a Cosan estava fazendo, uma operação gigantesca e usava opções. Qual é a vantagem da gente ver a Cosan como um dos grandes acionistas da Vale? A Cosan ela tem um know-how e uma expertise que pode ser útil para a Vale, visto que a Cosan ela tem várias empresas embaixo do braço que lidam também com commodities, só que de outra área. Então a Cosan pode vir com esse conhecimento de logística, de gestão, que ajuda, que agrega na Vale, e os analistas do BTG veem isso com bons olhos. Agora, a segunda melhor empresa para 2023, que dá para operar opções, dá para fazer uma série de coisas aqui também, é o Itaú, Itaú 4. Então eu peguei aqui duas blue chips, só que estão numa situação muito boa. Inclusive, caso você não saiba, quando a bolsa está barata, primeiro costuma entrar dinheiro nas empresas mais tradicionais, para depois entrar nas outras empresas. Inclusive o analista Rodrigo, que participou do nosso podcast, ele diz, primeiro entra dinheiro, né? Ou seja, sobe a cotação das empresas de primeira linha, depois entra na segunda linha e por fim entra nas empresas ruins, né? Consideradas ruins, empresas com prejuízo. Então as duas empresas que eu estou te trazendo aqui são empresas de primeira linha que podem ser algumas das primeiras beneficiadas desse novo fluxo de alta do nosso mercado. Enfim, aqui, o Itaú 4, quais são os pontos principais que a gente vê? A gente aqui, eu digo, os analistas do BTG. Transformação cultural, o banco está se adaptando, ele já fez isso diversas vezes, depois pareceu que estagnou e agora está nesse dinamismo novo. Uma transformação cultural que gerou um forte crescimento. Se a gente pega os últimos 8 meses do Itaú, foram meses legais. E tá para sair aqui, os analistas preveem aqui um último trimestre de 2022 muito bom para o Itaú. É o que está escrito no relatório deles. E eles conversaram com a administração do Itaú. E a administração diz o seguinte, que eles têm um plano estratégico muito interessante para crescer entre 5 e 10 anos. Então o Itaú aqui não está parado, ele continua com boas estratégias de crescimento. E tem uma coisa legal que a gente questionava se as fintechs, as empresas novas, iriam competir e desbancar os grandes bancos, ia tirar eles de lado. E a realidade é que não. As fintechs se tornaram meio que projetos de grandes bancos. Então tudo se nivelou de uma forma em que todas as empresas estão mais ou menos parecidas e os grandes bancos correram atrás da tecnologia. Eu vejo que o aplicativo do Banco do Brasil funciona muito bem. O Itaú, eu não tenho ações do Itaú, eu tenho da Itaúsa. E eu não sou cliente do Itaú. Então eu não sei te falar como está exatamente, eu só vejo os números. E os números do Itaú são muito bacanas. E o que a gente enxerga? Que os bancos estão ficando tão competitivos quanto as fintechs e as fintechs também estão desacelerando. Está virando algo meio que o mesmo tipo de empresa. E aqui a primeira coisa que a gente pode ver na contabilidade do Itaú é que é uma empresa que sempre teve um crescimento muito bom e nos últimos 12 meses ela sofreu bastante com PDD, que é provisão para dívidas duvidosas. Quando alguém começa a atrasar pagamentos, o banco ele tem que tirar um dinheiro que talvez seria considerado lucro e iria lá para você como distribuição de dividendos. Ele pega esse dinheiro e separa, ele deixa guardado, fica nessa provisão. Então, por exemplo, o Itaú tem 29 bilhões e 900 milhões em provisões de PDD. Mesmo assim, a gente vê o seguinte, que o lucro líquido do Itaú, ele cresceu de um ano para outro, né? Não terminou, esses 29 são os últimos 12 meses, mas não pegou o resultado do último trimestre porque ainda não saiu. Ainda subiu aqui mais de 1 bilhão, a receita subiu 12 bilhões. Então a gente vê que ele conseguiu crescer apesar do grande PDD. E o que a gente espera? É que eles trabalhem
essa questão da inadimplência. Cobre as pessoas que estão atrasadas, renegocia as dívidas de quem não está pagando e o dinheiro que eles conseguirem de pagamento dessas pessoas, esse dinheiro entra como resultado para o banco. Quando eu trabalhei em banco, a gente brincava, uma dívida que a gente recupera é dinheiro na veia no resultado do banco. Então, o que a gente espera? Que esses 29 bilhões sejam trabalhados e caiam. Olha como é que era em 2021, olha como é que era em 2019, 19 bilhões, 21 bilhões. Então imagina o seguinte, se eles conseguem recuperar 4 bilhões, por exemplo, e continuam crescendo mais 1 ou 2 bilhões. Já imagina o quanto que aumentaria aqui do lucro líquido da empresa. Já seria uma porcentagem muito boa. Um lucro maior significa proventos maiores, dividendos maiores e lucro maior significa cotação maior. Porque na maioria das vezes a cotação da empresa segue o lucro da empresa. E o que é legal da gente ver? Que o Itaú realmente está fazendo isso. Como a gente vê, essas notícias são recentes. O Itaú está realizando a primeira ação de renegociação de dívidas. E aqui a gente tem a matéria em mais de um lugar, né? O Itaú começa a campanha de renegociação. Então o que a gente vê? Que o Itaú realmente está trabalhando para fazer esses 29 bilhões se tornar um valor menor para que esse dinheiro entre como lucro do banco. E é claro, eles continuam trabalhando para crescer a receita do banco. Então, eles conseguindo fazer esse trabalho de maneira bem feita, a gente deve enxergar o lucro do Banco Itaú crescer de uma forma rápida, pelo menos para esse ano. E outro ponto que eu acho interessante é que o Itaú ele não está parado, ele nunca para, ele está investindo em várias frentes. Por exemplo, ele passou a ter uma participação na Raizen, que era uma empresa da Cosan. Então a Cosan precisava de dinheiro para ter participação na Vale, o Itaú foi lá e liberou o dinheiro. E com isso, o que ele ganhou em troca? Ele ganhou parte da empresa. E qual empresa ele conseguiu? Ele conseguiu parte na verdade, da Cosan 9, que é dona da Raizen. Outro negócio bacana é esses investimentos que o Itaú tem em empresas menores. Por exemplo, aqui na Techfin, o banco diz está otimista. Inclusive, até a XP está dizendo que para 2023 o banco preferido dela é o Itaú. Então a gente enxerga uma probabilidade muito grande do Itaú se sair bem esse ano. Uma coisa que eu acho interessante é que a taxa de desemprego continua caindo. A gente vê mês a mês a taxa de desemprego. Hoje, a última estatística que a gente tem é que a taxa está em 8,3. Se isso continuar, pode ajudar a desafogar a questão de renegociação de dívidas e recuperação desse PDD, né? Dessa perda de dívida duvidosa que o Itaú tem. E se realmente se concretizar, isso aqui é mais um indício de que o Itaú pode realmente fazer um bom trabalho no PDD e ver o lucro aumentar. E aqui é o gráfico do Itaú dos últimos meses. O que a gente vê? Primeiro que ele já teve valores maiores, né? Ele estava aqui nos 29, 30 reais e agora está em 24. Está num preço mais descontado do que ele já teve. Se a gente olhar múltiplos também, está aqui descontado se a gente considerar a média histórica. Em relação à análise técnica, a gente está no meio, então está numa direção indefinida. No curto prazo não dá para a gente ter um direcionamento mais claro. O ideal aqui, caso você queira lançar uma call ou lançar uma put, seria esperar alguns dias para ver que lado que a coisa vai. Aqui eu já puxei o preço das opções longas e a gente vê que também as opções longas do Itaú estão num preço legal, por volta que a maioria fica por volta dos 30 de volatilidade implícita. A volatilidade implícita das opções curtas do Itaú é 30, então tá um preço legal, faz sentido, não tá nada de exagerado. Então se você acredita que a ação pode realmente descolar, subir 20, 30%, você pode operar isso através de opções longas. Agora vamos olhar se Itaú tem opções. E é claro, né, uma empresa desse tamanho que lucra tanto, que tem tanta tradição no Brasil, vai ter bastante opções. E não é tanto quanto a Vale, mas tem muitas opções, inclusive tem opções longas. A gente tem opções aqui para setembro de 2024, agosto de 2024, a gente tem dezembro de 2023. Então, para operar opções longas, Itaú tá tranquilo, a gente tem strikes bons, batendo o olho aqui. O que é um strike bom para mim? É um strike perto do dinheiro ou fora do dinheiro, ou os dois, só que não muito fora e também não muito dentro. Eu gosto de coisas mais intermediárias ou um pouquinho fora, isso que seria para mim uma opção boa. Então eu vejo aqui que tem strikes legais, dá para operar opções longas do Itaú.
Para o curto prazo também a gente tem aqui um prato cheio, a gente tem muita opção e é aquilo. Como você pode ver aqui, a gente já mudou um pouquinho o cenário, aquele gráfico era de ontem ou antes de ontem, então para hoje a gente já viu que o Itaú já está indo para cima. Então o ideal, se você for vender call, é esperar chegar aqui em pontos onde o indicador técnico acusa sobrecompra, para você ter espaço para vender essa call e esperar a ação cair no curto prazo. Para vender put também seria ideal dar uma esperada, porque ele está indo para o rumo da alta aqui. Diria que esperar poucos dias, 3 dias, 2 dias de pregão aberto para fazer uma venda de call, para fazer uma venda de put, aí pode ser que demore um pouco mais para achar um ponto mais interessante. Agora, se você está nem aí, se você vê o longo prazo, você quer comprar ação, aí você pode vender put do jeito que você quiser, essa é a realidade. Eu mesmo vendo muita put mesmo que sabendo que existe uma probabilidade grande da ação cair no curto prazo, porque eu estou vendo a ação, eu vou manter essa ação em carteira, eu estou vendo para daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos. Em muitas ações e muitos ativos eu faço dessa forma, porque eu sou um investidor de longo prazo que utiliza as opções como ferramentas. Então eu estou vendo o longo prazo, meu patrimônio tem que estar na bolsa, é essa a minha visão. Então é isso, espero ter aberto a mente de vocês por trazer essa avaliação da Vale e do Itaú. As recomendações aqui são todas do BTG, aonde eu tenho escritório de investimentos, não sou eu que estou dando recomendações, só vim palpitar aqui sobre as opções para te ajudar a pensar se existe como operar ou não opções através desses ativos que estão interessantes para se operar esse ano. Espero que você tenha gostado, se gostou deixa o gostei aqui embaixo. Se você for novo no canal, se inscreva, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Então é isso, obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.